Boa tarde a todos. É, cadê a Letícia? Tá aí não? Ela que gosta de fazer isso. Quando fala assim, boa tarde, fraquinha assim, ela fala, não, tá errado. Boa tarde. É porque nós precisamos de estar sempre alegre e feliz. Pelo que somos e pelo que temos. Isso que o Sati apresentou aqui, essas imagens, toca profundamente, né, os nossos sentimentos humanísticos. Muito bem. Esta incumbência me foi dada. Evidências do tratamento homeopático é algo que precisamos meditar no tipo de trabalho que é feito para essas evidências. Mas antes de começar a falar realmente da homeopatia, vamos lembrar um fato interessante. Eu acabei de falar aqui com você. Hein? O pessoal aqui falou boa tarde tão fraquinho, eu lembro de você. Mas antes de começar a falar sobre a homeopatia, vamos lembrar um fato aqui bem interessante para todos nós. Medicina significa a arte de curar. A arte de curar chama-se medicina. Isso é um aforisma já desde o tempo de Hipócrates. Então, não fala se é A, B ou C esse processo. Simplesmente, ato de curar. O chazinho da vovó me cura a dor de cabeça, ela está fazendo um tipo de medicina. Ela está fazendo a arte de curar. Ora, quando nós fazemos lá no nosso ambiente do centro espírita um passe, estamos também fazendo isso. Né? Tratamento espiritual é também uma medicina. Parodiando o Vinícius, a alma da medicina é a medicina da alma. Né? Vinícius falou, é da educação, né? A educação da alma é a alma da educação. Mas então, a alma da medicina é a medicina da alma. Quer dizer, a verdadeira medicina não se encontra nos processos externos que nós praticamos todos os dias. A verdadeira medicina está nos processos internos nossos. Nós somos médicos de nós mesmos. Hoje cedo, uma de vocês duas falou isso aí. Ana Paula falou. Aluna aplicada, né? Aluna aplicada. Então, mas quem falou isso foi Bezerra de Menezes, viu? O Bezerra de Menezes tem um opúsculo pequenininho assim, ó. Tem um opúsculo pequenininho assim, ó, que é onde ele fala isso. Mas então, somos nós mesmos que nós nos curamos, porque a verdadeira cura é a cura da alma. E nós sabemos os processos. Né? Quais os processos para a cura da alma? Nós todos conhecemos. Conhecemos, sabemos, mas poucos de nós praticamos, não é isso? Ou seja, como nós somos doentes, todos nós somos, né? Então nós nos propusemos a nossa própria cura. A cura pelo espírito, a cura da alma. Os processos que adoecem a alma. Vejamos, como nós dissemos, há várias maneiras de curar. Será que todas elas são válidas? Ou será que umas são medicina e outras não são medicina? Ou seja, quando alguém faz acupuntura, será que o processo de cura, ou seja, é diferente da alopatia, que é a medicina dominante, né? A medicina clássica? Aromoterapia, arte-terapia, enfim, olha, muito, aqui é apenas a lista de alguns. Apenas lista de alguns. Esse aqui é interessante, esse aqui, ó, crenoterapia, o nome eu não conhecia, né?
mas é o termalismo, é tratamento por águas termais. Né? Tratamento por águas termais. Enfim, esses processos são todos externos. E, de alguma maneira, pacientes ou doentes se beneficiaram desses processos terapêuticos. Senão, eles não estavam aí listados e praticados aí por várias pessoas. Não é isso? Então, não podemos dizer, ó, aqui a verdadeira medicina é essa aqui, desse jeito. Essa aqui é a medicina, as outras não são medicina. É um preconceito que precisamos abolir de nós próprios. Mas se eu quero aquele processo, olha, alguém vai se tratar com florais de bar, quem somos nós para criticar essa pessoa que vai buscar esse tratamento ou aquele que está fazendo esse tipo de processo terapêutico? É isso? Porque cada um vai se beneficiando na medida que lá por dentro vai se modificando com aquele processo externo. Né? Por isso, os vários processos de encontrarmos a nossa cura podem ser abordados e nós não temos o direito de criticar o processo que é utilizado, que o paciente quer se beneficiar dele. O Ministério da Saúde, né, com essa portaria aqui, agora foi em março desse ano, ele incluiu mais 14 processos terapêuticos para ser utilizado no SUS. Né? Antes eram apenas 5. Agora ele colocou mais 14. Então ficaram 19. O próprio SUS abre os seus hospitais, os CAIs, enfim, os locais de atendimento para essa prática. Os profissionais que querem e que estão habilitados a usar esses tipos de abordagem, tem no SUS, com essa portaria, as portas abertas. Olha aí, são uma série de processos terapêuticos. Alguns não só processos terapêuticos bem clássico, como também processos sociais, como esse aqui, ó, terapia comunitária integrativa. É um processo, né, que é usado aí para realmente as pessoas em se socializando, em se relacionando, os seus processos mórbidos podem ser abolidos. Né? Enfim, o SUS realmente abre a porta. Claro que a legislação nossa, ou seja, na nossa legislação, a Associação Médica Brasileira, a Associação Médica do Brasil e como também os conselhos, o Conselho Federal de Medicina, só adota, ou se aprova e reconhece só 3 tipos. Né? Só 3 tipos. A acupuntura, a alopatia e a homeopatia. Né? Quando eu falo alopatia, eu estou me referindo à medicina tradicional nossa. Porque se eu estou lá na China, a minha medicina é outra. Né? Se eu estou lá no Japão, a minha medicina é outra. A medicina tradicional, a medicina de massa, é diferente. Ou seja, são as medicinas tradicionais de cada região. Mas aqui no Brasil, somente essas 3 são reconhecidas como atividade médica. Né? Mas aqueles outros tipos de abordagem são praticadas por profissionais não médicos também, mas desde que sejam habilitados pelos seus órgãos de regulação. Né? Muito bem. Nós sabemos que nós somos uma trindade. Né? Corpo, perispírito e o espírito. Nós somos uma trindade. Né? O espírito é o comandante. Nós sabemos muito bem disso. Ora, o perispírito, ou o corpo espiritual,
liga-se ao corpo físico de uma maneira em que haja entre eles uma energia de ligação que nós chamamos de energia vital. É essa energia que nos mantém vivo. É essa energia que mantém a vida, que vivifica a matéria. Energia vital. Energia vital, ela pode ser doada, pode ser recebida, pode ser transmitida, aí à vontade. Nós sabemos muito bem disso pelas nossas práticas diárias nos centros espíritas, né? E uma maneira interessante, nós também podemos vivificar uma matéria inerte, os efeitos físicos. Isso que despertou Allan Kardec, né? O efeito físico nas matérias, na matéria inerte, né? Fazer a mesa andar, a mesa girar, andar para cá, para lá, é um efeito físico que a energia vital também promove. A energia vital, como sabemos, para cada um de nós, ela é específica. A minha é específica em vibração, frequência, né? Em quantidade. Ou seja, para cada um, ela é específica. Mas, se a minha energia vital é específica, então como é que eu posso doar para os outros a minha energia vital? Claro, sim. Nós temos mecanismos aqui no nosso perispírito que faz a conversão de energia de qualquer um para aquela que eu preciso, né? São os nossos centros de força, né? Então eu posso doar a minha energia vital sem medo que o outro não vá receber. Com certeza ele vai, né? O centro de força faz esta transformação. Ora, a energia vital, como para cada um ela é específica em frequência, em quantidade, eu posso ter pequena quantidade de energia vital e outros têm grande quantidade de energia vital. Isso aí é variado de pessoa a pessoa e depende também do seu projeto de trabalho enquanto encarnado, né? Quando está em equilíbrio, o que é esse equilíbrio? Quando ela está na quantidade certa para uma pessoa, ela promove a saúde. Ou melhor, eu coloquei saúde ali, mas ela promove a harmonia funcional de todo o corpo físico. O que é isso? Saúde, né? Harmonia funcional de todo o corpo físico. É isso que Paulo Bernardes chamou realmente de controle do meio interno. E que o Cano falou homeostasia, né? Enfim, a homeostasia é justamente esse processo. E a energia vital é que promove esta maneira de funcionar adequada de todos os órgãos. A energia vital, pode estar desequilibrada. Então, nesse caso, vai provocar uma doença. Desequilíbrio da energia vital, tanto para mais quanto para menos. A energia vital em grande quantidade, ela não é saudável. Ela provoca uma hiperfunção, que todos nós sabemos que alguns órgãos com hiperfunção, aliás, todos os órgãos com hiperfunção, ele realmente leva à exaustão funcional e à doença. Ou então, a energia vital pode estar para menos. Isso também provoca as doenças. Qualquer tipo de doença sempre é desequilíbrio da energia vital. Isso, nós espíritas sabemos disso. Mas a grande maioria da humanidade ainda não tem essa clareza, né? À medida que nós vamos nos esclarecendo e avançando no comando, no conhecimento do plano espiritual, do mundo espiritual, do mundo extrafísico, nós vamos descobrindo meios mais eficazes de produzir o nosso equilíbrio, né? À medida que vamos evoluindo, nós também vamos fazendo isso. Por isso que todo agravo, ou seja, tudo aquilo que perturba a energia vital, tudo aquilo que perturba a energia vital, agindo no corpo físico, vai desviar esse corpo da normalidade. Então, eles fugindo da normalidade, nós temos internamente aqueles meios de proporcionar a homeostasia que nós chamamos de curador interno. Nós homeopatas, porque o Hahnemann chamou isso, né? Curador interno. Todos nós temos ele
em nós. Isso desde quando fomos criados por Deus. Quando Deus nos criou na forma de princípio inteligente, Ele já incrustou ali dentro um núcleo de, que podemos chamar de harmonizador. Todas as vezes que alguma coisa fora do princípio inteligente agrava, ou ataca, ou perturba, ele tem jeito de voltar à normalidade. E nós temos isso em grande intensidade. Todos nós, a todo instante, a cada segundo, estamos assim provocando. Estamos sentados aí nessas cadeirinhas gostosas aí, perna cruzada ali, ó. A circulação está perturbada ali na Ana Paula ali, ó. Mas o curador dela, o curador interno dela, não deixa aquela dificuldade da circulação ali provocar doença das pernas dela. Agora, né, Ana Paula? Se você continuar com isso aqui, lá, você estiver velhinha assim, pode ser que sim, né? Então, o curador interno age a todo instante, a qualquer momento. Somos perturbados por alguma coisa de fora de nós e também de dentro de nós, né? E o curador interno faz isso voltar à normalidade. Todas as vezes que ele sai da normalidade. Ora, então, quando o agravo provoca um desvio da normalidade, o nosso curador interno vai estimular a força vital para voltar ao equilíbrio. Isso aí é algo que fazemos a todo instante. Somente quando a intensidade do agravo é mais intenso, mais forte do que esse curador interno, é que aparece a doença. Então veja que nós só adoecemos quando nossa força vital desequilibrou-se e o nosso curador interno não deu conta. Daí adoecemos. Né? A doença, portanto, é um grito do espírito, do corpo. Olha, me ajudem, me ajudem. A doença sempre é um grito de socorro. Sempre. Né? Por isso que nós precisamos atender a esse chamado. De uma maneira ou de outra, vamos buscar o socorro adequado. Aqui, especificamente, puxa a sardinha para o meu lado, né? É aqui que entra os processos terapêuticos, ou seja, quando chega a doença, os vários processos terapêuticos que nós utilizamos, sejam eles diretamente físicos ou sejam eles energéticos, quaisquer que sejam eles, vai agir aqui para ou abolir o agravo, como a alopatia faz, abolir o agravo, tira o agravo, destrói o agravo, mas não cura. Ele só destrói o agravo e o corpo é que vai se curar. Por exemplo, está com a infecção, a bactéria está ali perturbando, o antibiótico vem ali e destrói a bactéria. Mas o antibiótico não vai reverter os tecidos que foram lesados, aqueles órgãos que foram machucados, nenhuma vez. Quem vai fazer isso é o curador interno nosso. É a nossa, realmente, homeostasia, ou qual que é o nome que queiramos dar, mas é interno. Então, no caso aí, no nosso caso específico da homeopatia, o medicamento homeopático vai fazer este estímulo. Vai estimular a força vital, que estava ou para mais ou para menos, voltar à normalidade. Este é o ponto-chave do tratamento homeopático. E aí, com isto, nós podemos facilitar de novo a volta à saúde do corpo físico. Esse processo aí ocorre constantemente. Muito bem. A homeopatia é um processo terapêutico descoberto por Samuel Hahnemann em 1796. Hahnemann era médico, ele se formou em medicina em 1770, não é isso? Achei isso. Mas os processos terapêuticos da época, ele ficava abominado. Eram terríveis. Ele falou, os processos terapêuticos faz mais mal ao doente do que curam. A maneira como era tratado o doente,
sangria ou ventosa, é um punhado de processos, processos químicos dos mais diversos, sem saber se aquilo era bom, se era veneno, enfim. Ele parou de clinicar. Não, esse não é o processo que eu queria fazer na vida, ajudar os doentes dessa maneira. Eu estou mais prejudicando. Parou de clinicar. E aí, como não podia parar de comer, né? A família crescendo, ele começou a traduzir livros. E aí chegou nas mãos dele um livro em que falava sobre a malária, e os remédios, o quinino. Ele olhou, olha, o quinino provoca no corpo o mesmo que a malária faz. Que coisa interessante. Ele começou a analisar isso, experimentar em si mesmo. Foi aí que ele começou a descobrir um processo novo. Em 1796, ele publicou a sua tese de doutorado com esse novo processo. Foi realmente um sucesso, alastrou para o mundo inteiro. Até que, em 1910, houve aquele relatório Flexner, né, que a homeopatia diminuiu, abre para mim, faz favor, a sua intensidade. Mas continuou aí pelo mundo afora, e no Brasil ela foi reconhecida em 1980, né? Parece aí. Reconhecida como uma especialidade médica. A homeopatia é, para nós, uma especialidade médica. Bom, a homeopatia, portanto, ela usa para estimular a energia vital, ela usa outra energia, a energia de animais, vegetais e de minerais. Quaisquer desses aí, tanto sólidos quanto líquidos, pode ser usado para o tratamento homeopático. Ele usa a energia que está incrustado nesses elementos. Não é a parte física dessas substâncias que vai fazer a cura do doente. Ela utiliza energia. Então, tanto as partes sólidas ou líquidas de animal, vegetal ou mineral pode ser transformado num medicamento homeopático com os processos adequados de fazer esse medicamento, que é chamado de dinamização, que nada mais é do que diluição e agitação. Então, o princípio homeopático é sempre diluir, agitar, para curar. Diluir, agitar, para curar. A diluição vai provocando, ou seja, vai fazendo diluição, até chegar a um ponto que não tem mais nenhuma substância química ali, só tem água. É isso que a mentalidade científica não aceita. Ora, se não tem mais substâncias, por exemplo, um medicamento homeopático diluído a 20ª potência. Ela foi diluída 20 vezes. Ela está ali mais ou menos 10 a menos 40. Isso já ultrapassou a lei de Avogadro. Não é isso? Na química, a lei de Avogadro fala o seguinte, que um mol de substância contém 1,02 vezes 10 elevado a menos 23 partículas. Não é isso? É isso, Cadu? Não lembra, não? Exatamente. O número de Avogadro, então, tem esse limite. Somente até a 12ª, ou seja, menos 12. Se você diluir uma substância a menos 20, desapareceu o produto que estava sendo diluído. Não tem mais nada ali. Então, como age o medicamento homeopático se não tem nenhuma substância? Essa é a grande pergunta. E o grande trunfo daqueles mentes científicas que não aceitam a homeopatia. Essa aí. Mas está sendo estudado, inclusive aqui no Brasil, lá na Unicamp, no Instituto de Química, estão estudando esse processo também. A assinatura energética das substâncias na água,
assinatura energética. Falei, o que é assinatura energética? Será que as partículas deu uma rubrica ali? Todas as vezes que uma partícula ou uma substância diluída em água, não é em óleo, água, a energia da substância impregna as moléculas de água. E essa energia impregnada fica fixa. Você pode tirar a substância que ela fica ali. Isso está sendo estudado como chamado memória da água. Aliás, tem até na internet aí aquele Imaru, aquele japonês que fotografou moléculas de água congelada, né? Congelada, e que recebia informação energética das pessoas ou do ambiente. A beleza das moléculas de água eram relacionados, era diretamente proporcional à energia bondosa das pessoas ou do meio ambiente. Energia negativa, energia ruim, a molécula de água fica disforme. Isso ele já fez isso em 1980. E agora estão tratando, ou seja, fazendo isso de maneira como esse japonês fez isso de maneira experimental, só teórico, puramente sem o respaldo de estudo científico, agora está sendo estudado. Então, a água deixa sempre se registrar por qualquer substância que nela passa. Por isso que nós temos a água fluidificada. Graças a essa propriedade única que a água tem. Os medicamentos homeopáticos são diluídos na água. Depois é colocado no álcool por causa da Anvisa, que não deixa ficar só na água só 24 horas só. Porque problema de energia, de higiene, realmente de contaminação, aí tem que pôr no álcool, né? A dispensação é feita em álcool. Mas a água, portanto, é esta matéria que nela se imprime tudo. E o medicamento homeopático tem essa característica de agir sempre com a energia. Então, o medicamento homeopático energizado, da maneira apropriada, é aplicado ao doente. Então, veja, como está ali a energia da substância que foi transformada em medicamento, e ali ele só tem uma frequência, que é a frequência própria daquela substância, cada pessoa tem sempre o seu único remédio. Por isso que a gente trata o doente, não trata a doença. Na homeopatia, isso. Por isso que, ou seja, o médico homeopático tem que procurar nos seus inúmeros medicamentos homeopáticos aquele que tem a frequência daquele seu paciente. Se ele aplicar outro que não tenha que seja aquele daquela frequência isômera, não vai fazer efeito nenhum. Por exemplo, se o meu remédio homeopático é o licopódio, só o licopódio que vai fazer a minha energia vital se recompor. Se eu aplicar, por exemplo, um nátrium, não vai adiantar nada. Ana Paula, se eu aplicar uma sépia para ela não vai... se o medicamento homeopático dela não for a sépia. Enfim, esse é o processo que nós usamos na homeopatia. Olha, eu entrei para a homeopatia apenas para curiosidade. Uma curiosidade que eu tinha, por que um medicamento que não tem remédio nenhum ali dentro, ter efeito? Aí eu me aposentei da universidade e fui fazer esse estudo. Realmente é algo que a gente fica apaixonado. Então, essa é a maneira que nós temos para fazer a aplicação do remédio homeopático. Aquele que tem a mesma frequência de energia vital do doente. Não adianta fugir de uma hora e outra. Esse é o problema que as pesquisas médicas, as pesquisas científicas, se veem embatucadas. A dificuldade é enorme.
Por quê? Vamos fazer um exemplo. Nós sabemos, só isso? Nós sabemos que a arnica é um bom anti-inflamatório, não é isso? Nós conhecemos isso. Então eu vou fazer uma pesquisa, vamos ver. Eu vou tratar essa inflamação com arnica e alopático, e eu vou fazer o tratamento homeopático com arnica também. O alopático vai ganhar de lavada. Por quê? Se aquele doente não tiver o seu similar à arnica, não adianta dar arnica para ele. Não vai desinflamar. Às vezes, para desinflamar, ele precisa de um ápice, ou precisa de uma beladona, ou de um outro medicamento, não arnica. Então, esse é o problema que a pesquisa científica se encontra assim, em dificuldade. Por isso, muitas pesquisas científicas contestam, falando que a homeopatia não tem validade. Muito bem. A homeopatia trabalha nesses 3 princípios. Isso é a base funcional. Princípio da semelhança. Semelhante cura semelhante. Similus curantur. A diversão de medicamento único. Cada um tem o seu medicamento. Um de cada vez. Não adianta eu dar 2, 3 medicamentos homeopáticos juntos. Não vai resolver. Se só um que tem a frequência daquela pessoa. E experimentos com medicamentos em pessoas sensíveis e sadias. Ou seja, para transformar uma substância em medicamento homeopático, ele tem que ser experimentado em uma pessoa saudável e que seja sensível. Para quê? Para que ele mostre os sintomas e sinais que ele produz. Aí, quando uma pessoa tiver doente com aqueles mesmos sinais e sintomas, eu sei, esses sinais e sintomas são provocados pela substância tal. Mas eu não vou dar ela como um agente químico. Tem que ser sempre diluído e dinamizado. Muito bem. Algumas evidências, que é o caso do nosso trabalho aqui. Eu coletei dois trabalhos científicos, 2 prós e 2 contras. Esse aqui, ó. Esses autores fizeram em 91, no British Medical Journal, 22 ensaios clínicos homeopáticos placebos controlados. Considerando, no trabalho deles, eles utilizaram o trabalho obedecendo na homeopatia o princípio da semelhança. Semelhante, cura semelhante. Então, eles foram duramente criticados, mas eles concluíram que a homeopatia realmente tem um efeito, 68% do trabalho mostrou o efeito melhor que o placebo. Isto em 91. Esse aqui também fez a mesma, ou seja, um outro trabalho em Lancet. Ele fez uma meta-análise. Meta-análise é quando a gente pega um grande número de trabalhos do mesmo assunto e analisa esses trabalhos para fazer uma abordagem única. Uma meta-análise, eles concluíram que a homeopatia é 2,45 vezes superior aos placebos. Esse aqui também, eu peguei 3, esse aqui também é a mesma coisa. Agora, esse sujeito, Chang e colaboradores, em 2005, também no Lancet, ele fez um pareamento de um ensaio pareado, 110 ensaios homeopáticos com 110 ensaios alopáticos. Seguindo, aqui que está o problema, segundo as mesmas doenças e os mesmos tipos de medicamentos. Concluíram que a homeopatia não é diferente do placebo, ou seja, tanto faz a homeopatia ou não resolve nada, ou seja, medicamento homeopático não vale nada. Esse é o trabalho que eles concluíram. Nesse trabalho, eles não fizeram o critério da individualização da escolha do medicamento. Aqui tá. Esse aqui, ó.
Critério homeopático de alta metodologia, em que respeita a individualização na escolha do medicamento. Eles não respeitaram isso. Ou seja, ficou inválido. Mas a conclusão deles era... E aí, até hoje, aqueles que não admitem a homeopatia como uma especialidade ou como um meio de tratamento, afirmam isso aí. Olha, em 2005 foi provado que a homeopatia não vale nada. Mas não veem o que erro foi produzido. Né? Erro de princípios metodológicos. Esse aqui também, mesma coisa. Esse aqui é do Conselho Nacional de Saúde lá da Austrália. Esse conselho pediu um relatório. Então, um grupo de médicos foram acionados para fazer esse relatório, se a homeopatia é válida ou se não é válida. Mas eles caíram no mesmo erro, né? De não obedecer o princípio da semelhança. Medicamento único para cada pessoa. Não é para cada doença. Para cada pessoa. Não é isso? Se eu tratar dor de cabeça, aí, homeopático ou alopático, não vai dar certo para a homeopatia. Portanto, também ocorreram os mesmos erros de Chang e colaboradores. Então foram esses dois últimos trabalhos enfatizam que a homeopatia tem efeitos similares aos do placebo. Justamente por isso, para ser um medicamento ou um tratamento homeopático, tem que obedecer ao princípio da semelhança. Senão, não tem resultado adequado. Falhos, porque não se obedece ao semelhante, cura semelhante. E as pesquisas científicas que não obedecem a esse princípio, sempre vai mostrar que a homeopatia não é diferente do placebo. Mas quando se faz esse trabalho de demonstrar e respeitar o princípio da semelhança, de remédio único para cada um, isso mostra que a homeopatia tem grandes benefícios. O Brasil é um dos poucos países em que a homeopatia tem crescido bastante em pesquisa. Existem algumas universidades, faculdade de medicina, que inclusive tem especialização em homeopatia. E bons trabalhos têm sido publicados, e todos eles favoráveis, ou seja, afirmando a homeopatia é realmente um processo terapêutico de grande valor. E tem mais. As grandes pesquisas, ou seja, a grande maioria das pesquisas científicas no mundo, na área médica, são financiadas por laboratórios farmacêuticos. A maioria das pesquisas médicas no mundo inteiro são financiados por laboratórios farmacêuticos. Ora, eu tenho um remédio, então eu vou financiar a pesquisa. E o pesquisador tem que demonstrar que aquele remédio é válido, né? É uma pesquisa médica, não é barata não, fica cara. Esses relatórios lá da Austrália mostram que cada pesquisa médica gasta pelo menos 5 anos e gasta no mínimo $100 mil. Nós não temos essa maneira de angariar recursos para isso. Dificuldade é imensa. As pesquisas homeopáticas no Brasil são feitas graças a financiamento próprio. Ou seja, os pesquisadores financiam as suas próprias pesquisas. Né? Nós não temos o respaldo de financiadores. Então, os remédios homeopáticos, ou melhor, o processo terapêutico da homeopatia tem um grande trunfo. Está aqui embaixo, aqui, mas todo mundo dá para ver, né? Duas grandes vantagens do processo homeopático de tratar as doenças. Primeiro pouquíssimos efeitos colaterais, raríssimos efeitos colaterais. E os efeitos colaterais que porventura aparecem são efeitos bem suaves e leves. É só
algumas vezes, retirando ou diminuindo a dosagem, resolve bem. Não há efeito prolongado. Não há morte por ação desses efeitos pequenos, efeitos colaterais. Nunca houve. Outro problema benéfico, são baratos. A medicação homeopática é de baixo custo ao consumidor. Então isso realmente coloca em guerra os grandes laboratórios farmacêuticos. Não é isso? Os grandes laboratórios farmacêuticos, eles não aceitam. Aliás, em 1910, quando foi feito o relatório Flexner, o Flexner foi financiado por a nascente indústria farmacêutica, né? Por isso, será que foi por isso não, que ele deu aquele parecer desfavorável às escolas médicas homeopáticas. Mas com esse processo de aplicar a energia do medicamento para curar a nossa energia vital, nós temos grandes trabalhos realizados em humanos, animais e em vegetais. Veja, os animais são beneficiados pela homeopatia, o tratamento homeopático dos animais, veterinária homeopática, está em expansão. As plantas, uma lavoura que está doente pode ser tratada com os medicamentos homeopáticos. Né? É daí que dificulta aqueles que afirmam a homeopatia é um placebo. Como é que a planta vai ter esse médico? Tempo esgotado, tá bom, está acabando. Como é que a planta vai realmente ter um efeito placebo ali na planta? Hein? A gente acha isso difícil no animal, mas se bem que já foi relatado o efeito placebo em animal, mas da planta não tem jeito, impossível. Então tudo isso leva à nossa afirmativa. Os processos terapêuticos são livres. Não vamos dizer, esta medicina é melhor do que aquela. Só depende de nós. Por isso, todas as vezes que nós formos necessitarmos dos préstimos da medicina, como arte de curar, em qualquer de suas formas escolhidas, qualquer uma daquelas formas, homeopatia, alopatia, flora de bar, acupuntura, moxibustão, medicina de tradução chinesa, yoga, ayurveda, qualquer um. Qualquer processo terapêutico. É preciso lembrar isso aqui, ó. Lembremos de que o sucesso terapêutico não depende somente dos meios de cura utilizados, mas principalmente de nossa disposição íntima em aceitação do procedimento e confiança no curador para atingir o fim almejado. Aquele famoso premissa, relação médico-paciente. Então, se nós não tivermos confiança plena naquilo que queremos buscar, tanto no meio no processo terapêutico, quanto no profissional que está ali aplicando o processo, se eu não tiver essa confiança, o remédio não vai fazer o efeito que era esperado de jeito nenhum. Então, por isso que nós afirmamos no começo. Cada um escolha o seu processo de cura quando a doença lhe bate à porta. Escolha e confia. Confia plenamente. É essa disposição íntima que faz o curador interno girar com mais velocidade. Aí o remédio vai chegar apenas como um complemento. O externo estimula o interno para funcionar adequadamente a nossa saúde. Por isso, vamos estimular a nossa cura da alma através de nossa reforma íntima. Ok? Muito obrigado.